Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje estamos fazendo a nossa apresentação do nosso curso de inglês voltado para a preparação de oficial de chancelaria, tá? E eu queria agradecer a sua presença. Se você estiver assistindo a essa aula, essa live ao vivo, seja muito bem-vindo nesse sábado de manhã. Caso você não esteja assistindo live, você não vai conseguir fazer perguntas pelo chat, tá? Vamos lá então, meu nome é Roberto Veta, eu estou desde 1994, como eu estava falando, desde 1994, nesta área de concurso público. Sou autor desse livro aqui em inglês para concurso de diplomata e OFCHAN. Infelizmente, esse livro não está mais à venda, nem no Mercado Livre eu procurei e achei, né? A editora Impetus encerrou as suas atividades, mas o curso eu vou me basear em cima desse material que eu já preparei, então você, na verdade, vai ter indiretamente, você vai ter uma amostra do material que eu preparei isso há alguns anos, tá? Esse livro foi preparado em 2012, se eu não me engano. Vamos lá, o que nós vamos fazer aqui hoje, tá? Eu queria mostrar para você como é que eu faço a preparação da galera, como é que eu faço a preparação dos candidatos e das candidatas, onde a ideia é fazer as correções, né, a parte discursiva, as correções das redações e resumos. Inclusive, um pouco antes agora de começar a nossa live, eu recebi uma pergunta, né, porque eu passei o material da primeira atividade já para os alunos matriculados, até para você também que não está matriculado, a gente vai disponibilizar isso daí. Está tudo aqui embaixo, né? Tanto o material, quanto também o link para você se matricular. Mas eu queria mostrar para você como é que eu vou fazer a correção das redações e dos resumos, e como isso é importante para te direcionar, para te orientar de como fazer a melhor redação. A gente sabe que a maioria dos cursos de inglês no Brasil são voltados para conversação, tá? As pessoas querem fazer conversação e justamente na prova do Ministério das Relações Exteriores, em todas as suas áreas, não tem prova de conversação, mas tem a redação e o resumo. Isso é uma coisa, essas são atividades que não são geralmente feitas. Então, o que eu vou pedir para você? Presta atenção, não quero fazer essa live ficar muito longa, né? Porque a ideia é preparar você para já a primeira atividade. Aqui embaixo já está a primeira atividade. As pessoas que estão já matriculadas no site do Ágora, a gente vai colocar aqui embaixo a descrição também. Se você não estiver interessado, você pode se matricular. Mas eu vou te mostrar como é que o processo vai ocorrer. Bom, aqui estamos lá então, eu aqui na frente do Ministério das Relações Exteriores de Itamaraty, tá? Agora que eu vi que está escrito programão, mas é programa, deixa eu arrumar ali em cima, tem um erro ali, é programa, não sei porque está errado ali em cima. Todas as outras estão certas, mas aqui eu esqueci de botar, é programa aqui em cima, tá? Deixa eu ver se o resto está certo. O resto está certo, tá? Então, olha só, então, estamos aqui, vamos lá então, beleza? O que nós vamos falar hoje? Aqui. Esses são os tópicos, tá? Eu vou falar como é que vai funcionar essa mentoria, encontros quinzenais para alunos matriculados. Isso era uma ação que não estava prevista, eu estou mencionando isso agora, tá? Eu não quero somente corrigir e mandar as correções, eu queria também bater um papo com vocês a cada 15 dias, até a semana da prova, tá claro? Obviamente. Vamos fazer redações semanais. Eu quero passar para vocês orientação e prática para a prova objetiva, apesar de eu ter falado no começo agora do nosso bate-papo que eu iria fazer a parte discursiva. Antes de chegar na segunda fase, ou talvez até na primeira fase também, eu não vou somente falar sobre as discursivas. Eu também vou mostrar para você que existe lá alguns macetes, existe algumas coisas que principalmente depois que o IADES começou a elaborar as provas, são muito possíveis de serem aplicadas, inclusive para a prova de diplomata. Eu estou vendo aqui no chat, eu queria mandar um abraço para o meu amigo Adelar Morchel, ele está sempre com a gente aqui, né? Agora que eu vi que ele falou que eu estou sem áudio. Roberto Joaquim, esse Roberto de Oliveira Joaquim é amigo meu desde os nossos 7 anos de idade, ou seja, faz 51 anos que eu conheço esse homem, e o pessoal está aí atento. Então veja, eu vou passar para você também, existem muitas questões na prova objetiva, né, de interpretação de texto, que você pode responder sim sem ler o texto. Inclusive, eu vou resolver uma hoje e vou passar mais 3 para vocês me passarem, para vocês tentarem fazer em casa, e a gente corrige isso na próxima aula, tá bom? No nosso próximo encontro. A gente vai fazer alguma coisa voltada com um grupo de WhatsApp também e sorteio de dicionários. Mas vamos ver o que eu queria mostrar para vocês. Olha só. A ideia é fazer uma mentoria, encontros quinzenais para os alunos matriculados, obviamente para os alunos matriculados, tá?
que eu vou fazer nessas mentorias? Vai ser um bate-papo, né? E a gente vai fazer comentários e direcionamentos relacionados às redações. Veja, em 2015, 2016, quando a gente teve a última prova, eu acabei tendo aproximadamente 40 alunos, né? Na época era Skype, ainda não tinha essa modernidade que a gente tem hoje. E o que acontece? Simplesmente eu fazia as correções, eu dava as aulas também de tradução de textos e mandava as correções. Eu vou te mostrar, inclusive, como é que eu fazia os comentários para você ter uma ideia do que te espera, tá? Então, a gente vai fazer esses comentários e direcionamentos e, obviamente, isso tudo é para tirar dúvidas. Então, isso vai ser uma das atividades que a gente vai fazer nessas mentorias para alunos matriculados, obviamente, tá? Depois a gente vai fazer as redações ou resumos semanais, tá? Como é que eu pretendo fazer que é o que deu certo da última vez? Eu gostaria que a entrega do material, aliás, a entrega do material para a redação, eu estou sempre colocando para o sábado de cada semana. Então, todo sábado de cada semana, eu vou enviar para vocês, a gente vai fazer um grupo no WhatsApp, tá? Para enviar uma lista de transmissão, se vocês preferirem, para fazer o quê? Para enviar o material para vocês, tá? Se eu enviar para vocês no sábado de manhã, ou talvez até na sexta à noite, tá? Vocês têm aí o final de semana, eu acho que seria interessante vocês, uma sugestão, uma recomendação, vocês fazerem já a redação no final de semana, já me entreguem o mais rápido possível, para eu quero eu estou colocando aqui no máximo 2 dias, tá? Mas se a gente tiver muitos alunos, né, a gente talvez demore um pouco mais, mas a ideia é sempre entregar a redação, eu entrego a redação para vocês no sábado, ou na sexta à noite, né? Hoje vai ser sábado, né, que a gente está fazendo no sábado, e vocês, minha sugestão, já façam isso no final de semana. Eu sei que vocês têm muita coisa para estudar, mas vocês já façam isso no final de semana, já me entreguem na segunda, porque de repente na quarta-feira, na quinta-feira eu já consigo devolver isso para vocês, e aí vocês têm mais 2 dias para receber a outra. Se você achar prudente, eu posso até enviar para vocês, né, a próxima redação na quinta, sexta-feira, à medida que as pessoas forem entregando, né, pelo menos no sábado, para vocês terem esse dia, o final de semana para fazer. Eu acho que isso ajuda muito a você ter uma certa programação, uma certa regularidade para você tem que pensar em muitas coisas, e eu vou te ajudar a pensar na parte de inglês, né? Então, olha só, foi o que eu falei para você, a redação resumo é entregue ao longo da semana subsequente. O ideal é enviar foto ou escaneamento da redação escrita à mão, tá? Por que eu estou pedindo escrita à mão? Por 2 razões. Uma, porque você estará escrevendo, e já existem estudos da neurolinguística, da neuropsicologia, né? Que quando você escreve, você aprende mais do que quando você digita, tá? Então, põe uma coisa na sua cabeça, cansa mais a gente escrever, mas a gente foca mais. Nós estamos passando por um momento muito delicado nessa evolução humana, que a gente não tem paciência para assistir um vídeo muito longo, a gente não tem paciência para nada. Isto é um problemaço quando você está se referindo à preparação para concurso, para estudo em geral. Então, eu sugiro que você escreva, tire uma foto ou escaneie e mande para mim. E, obviamente, por favor, já perceba, já note se o escaneamento, se a foto que você tirou está legível para mim, porque eu recebi da última vez, da última preparação, algumas fotos que eu não conseguia enxergar, que estava muito escuro. E o segundo, tá? Então, por causa disso. E depois eu vou enviar para você, eu vou te mostrar como é que eu faço isso, os comentários e sugestões. E uma outra coisa é porque, na verdade, o fato de você escrever também vai mostrar se você está com a caligrafia bem feita. Eu não sei se eles levam a caligrafia como alguma coisa depreciativa ou não. Mas eu acho que você tem que escrever bonitinho. Ah, professor, mas eu escrevo mal, não estou acostumado. Mas eu acho que você deve fazer com que o elaborador da prova, né, o examinador que vai corrigir lá, se sinta confortável. Se o cara ficar meio pé da vida com você já, eu acredito que ele não vai ter uma boa visão da sua redação. Então, eu espero que você pense nisso, né? Vamos tentar facilitar o trabalho do cidadão lá, ou da cidadã, para a gente evitar que o cara fique bravo com a gente, tá bom? Outra coisa, né? Como eu falei, devolveria a redação, resumo corrigido e comentário em até após 2 dias, 2 a 3 dias, tá? Dependendo do número de redações. Eu já cheguei a enviar, no mesmo momento que eu recebi, eu consegui corrigir e já enviei. O recomendado é entregar o mais rápido possível para que não sejam acumuladas correções. Inicialmente serão 6 redações, posteriormente 4 redações mensais. Para quem se matriculou agora, a gente fez o pacote de 6 redações, tá?
pelo valor que está lá no site, que eu não me recordo, tá? Depois, o que eu fiz da outra vez foi fazer, então, 4 redações mensais, seria uma por semana, até o dia da prova, tá? Então, eu aconselho fazer isso. Algumas pessoas já me procuraram, falando assim, professor, eu estou com inglês ruim, eu não estou bacana com inglês. Mesmo que você tenha um inglês ruim ainda, quando eu digo ruim, que você se considere não apto a fazer uma boa redação ainda, que isso é natural. Afinal de contas, eu não me recordo alguma escola ou algum professor que ensina você a escrever, tá? Nas escolas de inglês, elas costumam ser muito para conversação e para leitura. Aliás, na minha opinião, se você tiver pessoas que queiram estudar inglês um dia na vida, né, eu acho que o primeiro passo que as pessoas têm que fazer é aprender a ler, tá? Porque nem todo mundo vai precisar falar, mas aprender a ler vai precisar aprender na parte acadêmica e na parte profissional, né? Então, o que acontece? Nós não temos costume de fazer redações em inglês, então, quanto mais cedo você começar, melhor, porque assim a gente já vai corrigindo, inclusive até detectando quais são os pontos gramaticais, quais são os pontos nevrálgicos que você tem que abordar melhor, tá? Então, seria isso daqui. Beleza, vamos lá então. Orientação e prática para a prova objetiva. Veja, o que é isso daqui? Apresentação de questões que podem ser respondidas sem o conhecimento do conteúdo do texto e apresentação de vocabulário e expressões. Isso daqui que eu estou colocando para você aqui, ó, apresentação de questões que podem ser respondidas sem o conhecimento do conteúdo do texto, né? Eu chamo isso, tá, de blind answers. What's the meaning of blind answers? Né? Quais são, né? Qual que é o segredo, o conceito desses blind answers? Veja, o ideal de uma prova de inglês, quando você, when it comes to, né? Quando o assunto quando se trata de responder questões baseando-se nas informações de um texto, é você saber muito bem inglês, ler o texto, ler as perguntas, identificar onde está a resposta. Tá? Então, veja bem, o ideal é ler o texto, saber bem inglês, estar acostumado com o tipo de texto que você vai enfrentar, ler o texto, responder as questões, localizar as informações do texto e responder as questões. Só que isso daí, lembre-se, a prova de concurso público, ela é feita, para qualquer concurso, ela é feita intencionalmente para não dar tempo, tá? Existe, se você entrar, por exemplo, tá? Eu vou sugerir que você faça o seguinte, entre no YouTube, no Google, na verdade, entra no Google, tá? Escreva lá G1, escreva lá assim, Roberto Vete, concursos públicos, tá? Eu vou até dar uma olhada agora, se eu já acho esse link agora aqui, essa reportagem, e vou já deixar aqui no chat. Veja o que acontece. Você tem aqui uma reportagem, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, foi G1, já achei aqui. É uma reportagem, é uma entrevista que eu dei na Rede Globo, tá? No Jornal Hoje, achei aqui, já vou colocar para vocês aqui. Deixa eu só clicar aqui em cima. Onde eu falo que a prova de concurso público, ela é intencionalmente feita para não dar tempo, tá? Então eu já estou colocando no chat aqui, achei aqui, ela é feita intencionalmente para não dar tempo. Ó, achei, já está aqui, olha só, está aqui o site, tá? Então vocês já dão uma olhada aí. E lá eu falo que a prova de concurso público, ela é intencionalmente feita para não dar tempo, porque eles não estão só fazendo só uma provinha, eles estão, na verdade, selecionando, né? Então, a prova de concurso público, ela é uma seleção para emprego, né? É uma seleção de pessoas para trabalhar para a empresa chamada governo. Então, o que eles vão fazer? Eles vão fazer um tempo mais apertado para testar se você não só sabe o conteúdo, mas se você sabe entregar o conteúdo de forma rápida. E muitas perguntas de todas as matérias têm pegadinhas. Você sabe que todos os professores já mostram para você quais são as pegadinhas, né? Essas pegadinhas não são únicas e exclusivamente para ferrar você. É para testar você. Eles querem pessoas com raciocínio rápido. Inclusive lá na Rede Globo, onde eu coloquei agora aqui o nosso... Né, dá uma olhada aí, eu estou colocando aqui o link. Eu coloquei o link. Eu falei lá que a prova de concurso... Até o Evaristo Costa, né, ele perguntou, professor Roberto, o que... E eu falei, olha, a prova de concurso público, ela é difícil não para selecionar pessoas inteligentes, mas para selecionar pessoas espertas.
E quando eu falei isso, eu me lembro até hoje, eu falei assim, eu estava sentado junto com a Mona Lisa Perrone, eu falei assim, puta, eu não devia ter falado esperto, porque pode parecer uma coisa pejorativa. Como depois de fato teve uma mulher lá que reclamou. O esperto para mim quer dizer sagaz. Todas as pessoas espertas, sagazes, são inteligentes. Mas nem todas as pessoas inteligentes são sagazes. Tem pessoas que são inteligentes, mas que demoram para tomar decisão, que demoram para resolver. Resolvem o problema. Tá? Resolvem, têm a solução para o problema, sabem a matéria, mas são mais devagar, são mais vagarosas para responder. Ao passo que as pessoas sagazes, elas são de raciocínio rápido. Não confundir pessoa inteligente com pessoa culta. Tá? Tem muitas pessoas que são inteligentes e sagazes, mas não são cultas. Tá? Então, aí já começa até um problema semântico para você perceber que eu perguntava nas salas de aula presenciais se as pessoas conheciam pessoas inteligentes, espertas, mas não inteligentes. E aí tinha uma série de coisas, eu não vou falar aqui, senão vai dar bode, mas eles falavam determinadas pessoas, e eu falava, olha, tal pessoa, ela é tudo menos burra, ela só não é culta. Então, não confundir cultura com sagacidade. Quantas pessoas não têm formação profissional, não têm escolaridade, mas são extremamente inteligentes, espertas, sagazes, fazem dinheiro, resolvem problemas. Ao passo que muita gente que estuda, vai devagar. Então, a prova de concurso público, ela tem um tempo menor para fazer o quê? Para fazer você ser selecionado, não somente testando se você conhece o conteúdo que eles pedem no edital, mas também se você consegue fazer isso de forma rápida. E é isso que faz a preparação bem feita, é isso que você vai ter com a preparação bem feita. Tá? Então vamos lá então, olha só, então é isso que nós vamos fazer, né? Eu vou mostrar para você como se responde, né? Como questões são respondidas, tá? Eu não estou prometendo que vai ter um percentual muito grande, mas geralmente chega até às vezes 40% das questões, tá? Até 40, eu já vi 40, 50% das questões que você não precisa saber o texto. Você pode, são perguntas que estão exigindo o teu conhecimento de vocabulário ou o teu conhecimento de gramática. E mais ainda, você vai perceber, eu vou te mostrar, eles mostram para você em que linha, em que ponto do texto está aquela pergunta, aquele ponto. Então ele fala assim, olha, na linha tal, a palavra tal pode ser substituída por tal. Então você já pode ir na linha tal. Então esta manha, tá? Esta capacidade de você fazer prova é fundamental para você ganhar tempo. Afinal de contas, as perguntas que você vai enfrentar, não só de inglês, mas das outras disciplinas, são longas, tá? Então é isso que eu vou querer te mostrar. E vou te mostrar uma daqui a pouco. Aliás, daqui a pouco não, agora. Repara só essa daqui, olha só. Essa daqui é uma questão da prova de 2016, né? Essas 4 questões eu vou resolver com vocês. Eu vou resolver essa primeira hoje, e as outras essas 3 aqui, ó, você já guarda, porque a gente vai fazer isso no nosso próximo encontro. Lembrando que o próximo encontro será para os alunos matriculados, a gente vai fazer via Zoom. Provavelmente via Zoom. Eu vou falar com o Michel, da minha equipe aqui, para a gente fazer via Zoom, né? Vai ficar gravada. Esta aula daqui hoje estará aberta no YouTube, mas as outras serão somente para o pessoal matriculado, tá? Mas olha só, essas 3 últimas serão feitas para a próxima aula, tá? Esta primeira, essa número 1 aqui, ó, essa que eu vou colocar em marca-texto, dá uma olhada aqui, olha só. Repara só o jeitão dessa daqui. Vamos pular aqui, olha só. The word Orientalist, line 49, could be correctly replaced by Orientalists. Tá bom? Então, veja o que acontece aqui. Perceba, né? O que ele está dizendo aqui? Olha só. O que ele está dizendo aqui? Ó? A palavra orientalista, linha 49. Então, a palavra orientalista, na linha 49, poderia ser corretamente substituída por orientalistas. Logicamente que a tradução pode, às vezes, distorcer um pouco. Mas repara só uma coisa. Ele está te dando... Eu vou te dar uma dica agora, que eu sempre falo, as pessoas que me acompanham nas minhas lives, inclusive até pelo Gran Cursos, que a gente tem lá aulas também, ou pelos cursinhos em geral que eu dou aula, eu estou em vários cursinhos, é o seguinte, repara só, você tem que ser esperto, que eu falei para você. Então a primeira coisa é analisar o que o cara está querendo, o que o cidadão lá, o que o mulambo está querendo, o que ele está querendo lá, olha só. Repara só uma coisa, ele quer saber se esta palavra aqui, ó, que está na linha 49, pode ser substituída por esta palavra aqui, tá bom? Vamos lá então. Qual que é o pulo do gato aqui? O pulo do gato aqui é o seguinte, vamos ver a tradução aqui, olha só, né?
Bom, antes de ver a tradução, olha só. Out of that closeness whose dynamic is enormously productive, even if it always demonstrates the comparatively greater strength of the Occident, British, French, or American, comes to the large body of texts I call Orientalist. Então, o que está escrito aqui, olha só, né? Nossa, você vai falar assim, nossa, professor, mas o texto é complicado. Sim, os textos são complicados, eles são densos, eles são acadêmicos, eles são filosóficos, eles são, sabe, apesar de jornalísticos muitas vezes, eles são densos. Não é um tipo de literatura que você está acostumado, que você está acostumada. Por isso que eu falo, você fazer a preparação, né, com um professor, eu, inclusive, no meu curso de diplomacia, né, de inglês para diplomata pelo Gran Cursos, lá eu não tenho condição de fazer as correções de redação. Mas o que acontece? Eu sempre falo o seguinte, o tipo de texto que você vai enfrentar na prova, é o tipo de texto que você tem que se preparar antes. E é isso que eu sempre falo, independentemente de com quem você vai ter aula, a pessoa tem que te oferecer textos que sejam compatíveis com aquilo que você vai enfrentar na prova. Tá? Então, reparações aqui, ó. A partir esse out of que está aqui, ó, que tem a mesma ideia de from. Então, from e out of tem a mesma ideia, tá? Então, seria, e você pode trazer como a partir de. Então, a partir desta proximidade cuja dinâmica é extremamente produtiva, mesmo que sempre demonstre a força comparativamente maior do Ocidente, britânico, francês ou americano, já dando uma pequena dica para você aqui, repara que tanto as nacionalidades, British, French e American, sempre letra maiúscula, você sempre tem que escrever as nacionalidades com letra maiúscula, isso você pode perder ponto. Então perceba que esses detalhezinhos que às vezes você desconhece, você colocou lá o Brazilian, American, German, Japanese, Italian, alguma coisa do gênero, e você colocou a letra minúscula, você vai perder ponto por causa de uma bobeira, você não pode perder ponto por causa disso, tá? E o fato de você talvez nunca ter, né, sido orientado a escrever assim, você pode de repente ter esse tipo de problema no texto. Então, muito cuidado com esse tipo de coisa. Mas vamos lá então. A partir dessa proximidade, cuja dinâmica é extremamente produtiva, mesmo que sempre demonstre a força comparativamente maior do Ocidente, britânico, francês ou americano, surge o grande, e aqui eu coloquei em vermelho, a palavra body, que agora ficou em preto aqui, tá? Eu coloquei como, né, corpo, grupo, conjunto, órgão, organismo. Tá? Então, essa palavra body aparece muito em textos, da diplomacia, do oficial de chancelaria, MRE, na verdade, tá? Ministério das Relações Exteriores. Então, a palavra body, que é corpo, ou pode ser também a carroceria de um carro, pode ser a fuselagem de um avião, também quer dizer um conjunto, ou então um organismo, né? A ONU é um organismo, né? O UN is a body, pipipi, popopó. Então pode ser um organismo. Nós chamamos de organismo em português, eles chamam de body, né? Ou o britânico fala body, né? Body, né? Somebody, né? Então olha só, surge o grande corpo, grupo, conjunto, órgão, organismo de textos que eu chamo de orientalista. Então veja bem, ele quer saber uma pergunta que não quer se calar, se, né? Então vamos lá então, agora, né? Se a palavra Orientalist, na linha 49, pode ser substituída por Orientalists, tá? E aí, o que você acha, né? Eu gostaria que você escrevesse no chat aqui agora, escreve no chat aqui agora, se você acha que isso é verdadeiro ou falso. Você pode até uma sugestão, pare o vídeo agora, dê uma lida, depois você volta, né? Você vai ter esse vídeo à disposição, tenta fazer isso, vamos fazer um simulado. Pare o vídeo, eu vou continuar aqui, mas pare um vídeo, e responda e me diga se isso é verdadeiro ou falso. Inclusive, né, ele pede para colocar certo ou errado, às vezes eu coloco verdadeiro ou falso, espero que isso não te atrapalhe. Tá? Então vamos lá, eu vou fazer aqui, mas se eu fosse você eu pararia. Vamos lá, resposta então, isso é falso. Por que é falso? Né? Por que é falso? Porque na verdade, né, ele está colocando como um adjetivo. E quando ele fala Orientalists, ele está colocando como um substantivo. Tá? Porque adjetivos não levam S em inglês, lembra-se disso? Os adjetivos, olha só, o Adelar colocou já que é falso, o Igor colocou que é falso também. Aliás, foi com você que eu falei hoje de manhã, né, Igor? Então, olha só o que acontece. É falso porque, na verdade, ele está colocando lá, é um adjetivo,
né? E o adjetivo não vai com S, né? Então perceba só uma coisa. O fato de ele ter perguntado isso, tá? Você não teve o texto por completo, só que se você lesse somente as duas últimas linhas e você tenha um bom embasamento gramatical, você responderia essa questão. Não é fácil, eu sei disso, não é fácil. Você não foi treinado, provavelmente. Veja, o nível de inglês do pessoal que faz a prova da área de MR, né, do Ministério das Relações Exteriores, costuma ter bom inglês, muito bom inglês. É uma elite, vocês são uma elite, né, do inglês, porque afinal de contas, quem vai para a diplomacia tem que fazer prova de inglês, francês e espanhol. Então, geralmente, né, nos outros concursos, o pessoal briga, xinga, por que tem inglês, tem que lá tal. Então, veja o que acontece. Quando ele pede para fazer esse tipo de pergunta, quando ele solicita, ele exige esse tipo de pergunta, ele está também tentando ver a tua capacidade, né, o teu conhecimento de gramática, além de também ver também o seu conhecimento de vocabulário. Essa daqui é de gramática. Agora, eu vou te dar uma dica que eu gostaria que você desse uma olhada se o que eu vou te falar agora serve também para os outros idiomas. Eu não manjo nada de francês, meu espanhol é de sou la garantia, senhor, né? Ferra la ranela, cueca cuela, aquela coisa toda. Mas você que está estudando, faça um teste. Eu vou te mostrar as dicas, vou te mostrar como é que a performance, o desempenho de como é que o professor elabora as questões e como é que ele faz as pegadinhas. Tenta jogar isso para o espanhol e para o francês e ver se dá certo. Repara só uma coisa aqui, ó. Quando ele coloca essa pergunta, tá? Quando ele coloca essa pergunta, você tem aqui, quando você olha, olha, eu vou até fazer o seguinte aqui, ó. Fazer o seguinte, olha só, eu vou voltar aqui, ó. E a pergunta seria essa. Repara que ele está perguntando se a palavra orientalist poderia ser substituída pela palavra orientalists com S. Tá? Então, você concorda comigo que são duas palavras parecidas, são iguais as palavras. Uma está no plural só. Deixa eu te falar uma coisa. Desde 1994 eu estou acompanhando aulas, as provas de concurso público e dando aulas também. E eu percebo o seguinte, quando CESP, no caso aqui IADES, ou outras bancas, elas perguntam, elas te questionam, olha, esta palavra é sinônimo dessa, essa palavra pode ser substituída por essa, ou esta palavra pode substituir essa do texto. Quando eles começam a querer saber se você conhece vocabulário e colocam duas palavras ou expressões muito parecidas uma com a outra, veja, o que eu vou te falar agora é a alma da prova. Não estou te dando 100% de chance de acertar uma questão dessa, mas eu quero que você perceba o seguinte, nós aqui desse lado da câmera aqui, a gente procura fazer o quê? Entender como a prova é elaborada, como a prova é feita, para saber como escapar das armadilhas. Então veja, nesses quase 30 anos que eu estou em sala de aula, e agora em sala de aula virtual para preparação, a gente percebe o seguinte, quando ele coloca duas palavras parecidas, no caso aqui orientalist e orientalists, com S, a diferença é somente a parte gramatical, quando ele pergunta se uma dessas palavras pode substituir a outra, ou uma expressão outra pode substituir uma outra expressão, elas são graficamente, eu não vou dizer que elas são homógrafas, mas elas são graficamente muito parecidas, 99% de chance de ser uma resposta falsa. Tá? Porque a tendência é você olhar para o orientalist, e o orientalist, mas é a mesma coisa, só esse S e tal, não sei o que lá, e aí você quebra a cara. Então veja o que eu estou te falando. Até hoje, 99% das vezes que eles colocaram duas palavras parecidas e perguntaram se elas eram uma substituta da outra, ou se elas eram sinônimas, ou têm a mesma ideia, tá? Ou uma expressão, 99% das vezes foi uma resposta falsa, porque isso é para te induzir a achar que aquilo, tem só um S, a expressãozinha é parecida, deve ser dessa forma. Uma outra forma também que acontece, por exemplo, é assim, tá? Teve uma prova uma vez, mas essa foi da ABIN. Ela falou assim, olha, a palavra, então até uma dica para você, a palavra access, aliás, a palavra access pode ser substituída pela palavra access, tá? Assess tem a mesma ideia de evaluate, que é avaliar, evaluate, avaliar, né? Tanto é que assessment tem a mesma ideia de evaluation, avaliação. Opa, espera um pouquinho, deixa eu arrumar essas duas letras aqui. Aqui é um V, aqui é um O, tá? E access é acesso mesmo. Mas repara que a diferença é somente dois S e dois Cs.
E aí você me pergunta, mas professor, essas duas palavras, nitidamente, elas são diferentes. Está na cara que elas são diferentes. Né? Talvez eu nem conhecesse, né? Você pode até me falar assim, talvez eu nem conhecesse o significado de assess com 2 S's, 4 S's na verdade. Mas eu não teria problema. Teria sim, sabe por quê? Pelo seguinte, às vezes pelo excesso de zelo, você tem problemas. Olha só o que acontece aqui, olha só o que acontece aqui, olha só. Você tem a palavra em inglês americano, practice, com C, isso é inglês americano. E você tem a palavra practice, com S, em inglês britânico. Tá? Então você tem uma diferença de S com C. Você tem a palavra organization, já vi a pronúncia das duas formas. Organization, com Z, é americano também. Tá? E organization, já vi das duas formas. Tá? Isso é britânico. Então, quando eu me deparei com esse access e esse assess, me veio isso na cabeça. Eles colocam palavras parecidas para tentar te enganar. Dá uma olhada para ver se isso acontece em francês e em espanhol também. Tá? Isso não é saber inglês ou saber espanhol ou francês, é saber como é que os caras fazem a prova. E se você souber como o seu adversário faz a prova, você consegue se preparar de forma mais adequada, tá bom? Vamos lá então, continuando aqui, olha só. Depois nós vamos até aqui, nós vamos fazer um grupo no WhatsApp. Deixa eu corrigir aqui. Entenda grupo ou lista de transmissão. Grupo, né, barra lista de transmissão. Tá? Para a gente poder acompanhar vocês, tá bom? E também no final, olha só, eu já estou me prontificando a sortear 3 dicionários meus, tá? Para quem não sabe, eu acabei falando, agora preciso achar onde é que tá. Não, eu não estou com nenhum dicionário aqui agora, mas são 3, eu fui patrocinado. Não, tá aqui, tem um aqui embaixo, ver se tem um aqui embaixo. Não, tá aqui não. Depois eu mostro para vocês, eu acabei esquecendo. Eu acabei sendo patrocinado pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica da USP, né? Da USP não, né? Mas do lado da USP. E, por enquanto, são 3 dicionários. Eu estou sorteando 10% do número de alunos que a gente tem, tá? Então, a gente está com 20 e poucos alunos, estou já calculando 30. Né? Se a gente chegar a 50 alunos, eu vou sortear 5 dicionários e assim por diante, tá? Então, a gente vai fazer esse sorteio para vocês, dar para vocês um desses dicionários. Beleza? Vamos lá, então. Então, isso daqui é o que nós estamos fazendo. Agora, veja bem. Como é que nós vamos fazer as redações e os resumos semanais? Então eu gostaria que agora você prestasse muita atenção também, porque eu vou te mostrar como é que eu faço esta correção, tá? Tá? Então, Ielko, Silva e Heine, né? Sobre as palavras americanas, só voltando aqui um pouquinho, sobre as palavras americanas e britânicas, né? Então, quando eles fazem voltando só um pouquinho, quando eles fazem aquelas perguntas de sinônimos e tal, eles tentam fazer isso, tá? Então, o conhecimento de vocabulário é fundamental. E, obviamente, eles realmente eles pegam pesado também, porque eles sabem que o pessoal que faz essa prova tem que saber muita coisa, tá? Vamos lá. Então, como é que eu vou fazer as redações e resumos semanais? Repara só uma coisa. Não é isso que eu queria, peraí, é aqui que eu queria, tá? Vamos lá, então, olha só. Repara só uma coisa. Eu vou passar para vocês, tá? Inclusive, essa é a nossa primeira atividade, tá? Que está aqui embaixo no link. Se não tiver, vocês dão bronca no Michel, ele falou que tá, eu não vi ainda. Deixa eu ver se está aqui embaixo, tá? Tem uma atividade, deixa eu mostrar mais, tá? Isso, baixe os materiais da aula, tá? E assim por diante. Ó, tá tudo aqui bonitinho, beleza. Então, eu vou passar para vocês alguns textos voltados para um determinado tema. Inclusive, nesse material está escrito CACD, desconsidera isso. Na verdade, eu esqueci de trocar para Ministério das Relações Exteriores, é uma coisa genérica, né? O que vai mudar geralmente é o número de linhas de uma redação, o número de linhas de um resumo, mas o formato é esse, né? O tipo de atividade que eu vou te passar é essa, a gente só vai adequar, né? A gente só vai adaptar com o número de linhas necessárias para fazer isso, tá? Eu fui até questionado antes da live aqui, mas é isso daí. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou te dar um texto. Daqui a pouco eu explico o que significa essa parte em amarelo aí, tá? Vou te dar um outro texto, repara que é o texto 2. Repara que aqui eu estou dizendo para você aqui sobre ateísmo. Depois tem aqui, olha só, discriminação religiosa, tá? E aqui falando sobre a coalizão dos relutantes, né? Tá? Quando aconteceu aqueles ataques de Paris, lá em 2016,
que esse é o material que eu utilizei na época, tá? Mas eu estou utilizando esse material aqui não pelo fato, não veja pelo fato, mas tem algumas coisas que esse texto aqui é de 2016. Só que os outros dois textos tratam de focam, né, de um determinado assunto. Então a ideia aqui é trazer textos focando em um determinado assunto. Agora, o que eu queria te mostrar? Repara só uma coisa aqui, ó. Deixa eu apagar aqui porque fica meio feio aqui, olha só, né? Então você tem aqui o seguinte, olha só. Eu estou te passando aqui um texto para você ler, tá? Um texto. Só que note que em amarelo, eu estou te deixando algumas coisas bem interessantes, alguns elementos bem interessantes. Então, olha só. O que ele está dizendo aqui? Ó? Atheism is, in a broad sense, the rejection of belief in the existence of deities. Tá? Então, o ateísmo, né, é em sentido amplo, de modo geral, a rejeição da crença na existência de deuses. Tá? Em um sentido, in a narrower sense, em um sentido mais restrito, ateísmo, pipipi, é especificamente a posição que não há deuses, e assim por diante. Então, repara uma coisa. Eu estou te mostrando aqui, tá? Né? Eu estou te mostrando aqui, em amarelo, estou colocando em marca-texto amarelo, alguns trechos, alguns elementos que eu acho interessante você saber. Tá? Você pode me falar assim, mas professor, quando eu li esse negócio, eu entendi. É verdade, você acabou entendendo. Só que uma vez eu conversando com uma pessoa que estudou linguística, que era linguista, ela me falou o seguinte. Nós, em linguística, a gente estuda a parte de langue e parole. Né? Seria o quê? O que é langue? Eu não estudei, eu não sou linguista, mas eu aprendi com essa pessoa. Foi uma ex-aluna minha. Langue é o número de palavras que vocês conhecem. Então, veja bem, quantas palavras você conhece em português ou em inglês, em francês ou espanhol? Quantas palavras você conhece? Vamos supor que você conheça 30 mil palavras em português. Vamos pensar no nosso idioma mãe. Let's think of our mother tongue. A hora que você conhece 30 mil palavras em português. Mas eu te pergunto, quantas palavras você efetivamente utiliza durante um dia de fala? Durante o dia, tá? Você utiliza no máximo 1000 palavras diferentes. Eu não estou dizendo aqui quantas palavras as pessoas falam, estou dizendo quantas palavras diferentes são utilizadas na nossa comunicação. Então, você percebe que nós temos a tendência de usar sempre as mesmas palavras. Por isso que professores de inglês dizem que você não precisa saber um monte de palavras. Se você souber 2.000, 3.000 palavras, 1.500 palavras, você já consegue fazer uma conversa. É verdade. Então, veja o que acontece. Na prova para oficial de chancelaria, para diplomata, secretário e tal, o que acontece? Você precisa ter vocabulário. Você conhece muitas palavras, mas você não as utiliza todas, né? Você utiliza uma parte, né? Se você tem 30 mil palavras que você conhece diferentes e você utiliza 1.500 por dia, você usa 5% do seu vocabulário. Então, o que eu quero fazer com você? Eu vou mostrar para você, eu vou te entregar os textos e vou te mostrar, olha que expressão interessante, olha só, né? Olha que expressão interessante. Ela é dividida, ela é separada por vírgulas, olha só, tem uma vírgula aqui. Não é um curso, né? Somente são macetes. Uma vírgula e in a broad sense, de modo geral, né? De modo mais amplo, tá? Pá. Então, se você utilizar essa expressão num texto, coloque-a no meio de vírgulas, entre vírgulas, e utilize-a. De um sentido mais restrito, tá? E aí ele coloca, eu esqueci de colocar, mas ele coloca uma outra vírgula aqui também. Esses textos que eu vou apresentar para vocês são escritos por jornalistas gringos, jornalistas americanos e ingleses. Então a gente parte do pressuposto que o que eles escrevem aqui teve uma revisão gramatical, linguistas e assim por diante, bem escrito, tá? Então, eu estou colocando para você aqui, né? Olha só, atheism opa, peraí, não é isso que eu queria. Is contrasted with theism. Então, o ateísmo é contrastado com o teísmo, né? Ou seja, eu estou mostrando para você em amarelo, tá? Algumas coisas que você entenderia, mas talvez não lembraria de utilizar numa redação. Tá claro isso? Nós, às vezes, não costumamos utilizar, em português também, expressões mais
mais elaboradas, porque a gente tem um pouco de medo, a gente não está acostumado. Então eu vou te mostrar isso daqui dessa forma, tá? Olha só, used as a, essa aqui, ó, oh meu Jesus, peraí, olha aqui, ó, quer ver, ó? Used as a pejorative term, usado como termo pejorativo. O que acontece? Você pode pensar assim, poxa, eu já vi aquela, será que existe o termo, né, pejorative term? Tá? Então, às vezes eu vou te mostrar algumas coisas que mesmo que elas sejam aparentemente uma coisa simples, a ideia é falar, olha, isso existe, porque você vai ter medo, você vai ter receio de utilizar expressões que sejam muito parecidas com o português. Você talvez vá ter dúvidas, será que essa expressão ela existe porque eu vim em algum lugar e está na minha cabeça, ou eu estou inventando? Tá? Então, como eu não sei como é que, né, qual é o seu costume de ler, de ler coisas em inglês, o que acontece? Você acaba, eu acho que existe a necessidade de você ser orientado. Então eu vou te mostrar algumas terminologias, alguns termos assim, tá bom? Olha só, né? Olha só, em um subsequente aumento nas críticas da religião, né? Então, increase in, né? Ah, mas professor, increase in é fácil, eu sei, só que na verdade, às vezes, quando você está escrevendo, quando você tem que escrever, quando você tem que ter uma posição ativa e fazer um resumo e fazer uma redação ativamente, você tem que ter certeza. E eu vou te mostrar isso daqui, vou te ajudar a fazer isso daqui. Agora perceba que também está em marca-texto cinza algumas dicas gramaticais. Eu vou até colocar aqui, ó, não, olha só, essas daqui, ó, que eu estou colocando aqui, ó, tá? Repara que eu estou colocando aqui algumas coisas. Tá, olha só. Número 1. Perceba que which, in its most general form, vem precedido de vírgula. Cuidado. Tá? Então, eu confesso que eu não lembro se é uma oração subordinada, eu não lembro desse negócio. Mas quando você estiver se explicando com which, você bota uma vírgula antes. Tá? Perceba que at least não vem precedido de vírgula. Cuidado. Então, quando você fala assim, is the belief that at least, não tem vírgula assim quando eles colocam. Então, eu estou mostrando para você alguns macetezinhos para você poder melhorar a sua redação. E eu vou mostrar isso, eu vou mostrar isso em todas as suas redações, até para te ajudar a aprender isso daí, tá? Então, aqui é a mesma coisa, tá? Olha só. Most religiously motivated hate crimes are acts of vandalism. Então, a maioria dos atos de ódio, né, crimes motivadas por ódio de religião, são atos de vandalismo. De repente, você tem uma certa dúvida se você pode escrever acts of. Eu estou te mostrando que pode, tá bom? Tá? Olha só, são direcionados contra os judeus, are directed against Jews. Então, tem coisa que é tão parecida com o português que você acaba ficando, eu escutei isso de alunos, que você fica com medo de utilizar aquele troço lá. E eu vou te mostrar, a hora que tiver isso, você pode pegar esse negócio e colocar na sua redação, né? Outra coisa que também, 17-fold increase, depois eu vou te mostrar isso nos nossos próximos encontros. Então veja, os textos aqui, eles são colocados aqui para você, olha, fight against, tá? Olha só, in the aftermath, tá? Esse aftermath, cuidado, tá? After é depois de, e math é matemática, mas não vai falar que isso daqui é depois da matemática, tá? Isso daqui, in the aftermath, tá? Toda vez que há uma tragédia, toda vez que há alguma coisa negativa, eu nunca vi esse troço ser utilizado após alguma coisa positiva. Eles falam assim, teve o ataque de 11 de setembro, tá? Então eu posso falar assim, in the aftermath of the September 11, the 9/11 attack, pipipi, popopopó. Então, na consequência, na esteira, logo depois que aconteceu aquilo, sempre coisa negativa. Então, o fato de você saber que in the aftermath é uma coisa negativa, você pode colocar isso daí na sua redação. E note que ele colocou aqui in the aftermath of, direto, tá? Without mercy, sem misericórdia. Então, eu vou te passar esse tipo de instrução antes de você fazer a prova. Ou seja, eu já vou te mostrar no texto palavras e expressões que eu penso possam te ajudar a fazer uma redação melhor, tá bom? Vamos lá então. E aqui depois, vamos lá. Aqui eu vou te mostrar agora um trecho de uma aluna que me mandou uma redação na época, tá? E essa redação, né? Olha como ela mandou bonitinha, ela só tem
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 linhas, tá? Na verdade, a redação, isso aqui é um resumo. Eu, no material aqui de baixo, eu passo para você uma orientação de como fazer uma redação com cinco parágrafos, tá? Caso você não consiga fazer 5 parágrafos, como me foi questionado já, faça 3, tá? Porque lá está uma orientação para quem vai fazer CACD. No caso de Ofchan, de oficial de chancelaria, você tem 30 linhas. Se eu não me engano, são 30 linhas. Você vai fazer um pouco menor, né? Mas, de qualquer maneira, você tem que seguir aquilo que está lá para você ter uma certa sequência. Que eu falo para você, as pessoas não estão acostumadas a escrever redações em português e nem em inglês, né? Então, nós temos que dar uma estudada. Então, você vai perceber aqui que a gente está falando sobre ateísmo, sobre, né? Olha só, olha o que ela escreveu aqui, ó. The French government has responded to the Paris terrorist attacks by declaring, tá? By declaring, olha só, declaring war against the Islamic State. Então, por exemplo, o que eu vou observar na sua redação? Primeiro, French foi escrito em letra maiúscula. Esse government não precisaria, mas também não é um erro, né? Pelo menos eu nunca vi alguém considerar isso como um erro, né? Has responded, olha só, esse responded tem ideia de quê? De reação, né? Até você pode perceber que quando você vai fazer um tratamento médico, né? Eu mesmo estou com o joelho, eu torci o joelho e estou com umas hérnias na coluna aqui de compressão, mas por causa da idade, né? E eu vou ter que fazer fisioterapia. Então, depois de tantas sessões de fisioterapia, o médico vai ver se aquele tratamento de fisioterapia, se o organismo responde ao tratamento. Ou seja, se o organismo reage ao tratamento. Então, né, você pode usar o verbo react, mas geralmente eles vão usar o respond também. É uma coisa mais elegante, uma coisa mais, né? Olha só, já vi war on também. Eu também já vi war on, tá? Então, veja bem. Então, né, olha só, o que eu vou colocar aqui mais? Aqui tem uma preposição, o verbo tem que vir no gerúndio, tá bom? Esse throughout, né, por toda a Europa, olha, a pessoa colocou direitinho, que era uma menina, colocou direitinho. Aliás, as mulheres são muito boas em escrever redação, né? Mostrou empatia e assim por diante. Então, eu vou olhar isso daí, e aí o que eu vou fazer? Olhei e tal. Agora, aqui, olha como é que eu vou mandar para você. Talvez não digitado, às vezes até escrito manualmente. Às vezes eu faço até o seguinte. Eu coloco na própria volta aqui, né? Aqui na própria, oh meu Deus, peraí. Volta aqui. Tá? Vamos supor que ela errou aqui, eu faço assim, ó. Eu puxo aqui e coloco aqui um comentário. Eu posso até colocar na própria redação. Isso vai depender de como é que eu estou no dia, tá? Mas eu vou mandar sempre para você assim. Olha o que eu escrevi aqui, olha só. Olha como é que vai ser. Vamos lá. The French Government Response Summary. Era um resumo, tá? Então, olha só. Algumas considerações, tá? O que eu vou colocar aqui? Olha só o que eu escrevi para ela na época. Apesar de no original o autor começar o texto partindo do pressuposto que o leitor já conhecia o incidente, que no caso eram os ataques, aquele barzinho, aquele restaurante lá em Paris, né? Então, apesar de no original o autor começar o texto partindo do pressuposto que o leitor já conhecia o incidente, eu acho que fica meio no ar. Você fez certinho ao começar da mesma forma, mas é porque nós estávamos fazendo resumo. Mas meu questionamento é, será que na prova o avaliador não pode encrespar? Precisamos pensar nessa possibilidade, só estou levantando a lebre, mas você começou bem. Ou seja, como se tratava de um resumo, então ela resumiu como estava lá. Eu, particularmente, começaria de uma outra forma. Eu colocaria assim, olha, como você já deve saber, as you may know, houve um acidente assim, assado, tal, só para situar a pessoa que está escutando, que está lendo, tá? Mas, de qualquer maneira, olha só, ela fez um erro lá, eu pedi para ela, substitua there have been por there has been, você está se referindo a um singular, ela errou aqui o tempo verbal, né? Número 3, você utilizou in addition, está corretíssimo, mas só lembrando que existe moreover e furthermore, que são substitutos. Só acrescentando, não corrigindo. Aliás, você usou moreover mais no final para não repetir in addition, ficou ótimo. Então, olha só, eu estou dando para a pessoa já uma possibilidade, né? Ela utilizou o in addition, mas eu estou lembrando ela, olha, tá vendo aqui? Tem o moreover e o furthermore.
E você usou lá o furthermore, o moreover no final, ficou ótimo. Então, eu quero trazer sempre para você esse tipo de coisa, porque a hora que eu mostro para você que você acertou, mas olha, tem esse outro aqui também, toda vez que eu falar, olha, tem esse outro aqui também, eu não estou corrigindo, eu estou dando para você uma, mais um elemento, mais uma outra opção para você fazer, tá? Então, eu vou fazer desta forma as correções, tá? Practical, ela esqueceu de escrever practical com C, deixa eu voltar lá, olha só, vamos ver se ela colocou practical aqui, vamos ver se ela colocou practical aqui. Ó, tá vendo aqui, olha só, esse daqui, ó, ela esqueceu a letra C do practical, tá? Isso é descontado ponto, ela é descontado ponto, né? Então, ó, however, ela colocou aqui com vírgula depois, inclusive, however, colocou vírgula depois, tá? Vamos lá então, olha só, né? Olha, você escreveu the two countries, está correto, mas lembre-se, se você quiser encurtar sua frase para caber no tamanho de linhas proposto, você pode escrever both countries. Então, ela colocou aqui, vamos ver que ela colocou aqui the two countries. Olha só, né? Olha só, since the two countries highly disagree on important political matters, tá? Ou seja, but since both countries, deixa eu dar uma diminuída, né? E aí você tem um ganho, tá? Continuando aqui, eu coloquei aqui, ó, você utilizou a palavra endeavor, aí eu fui pesquisar para tirar umas dúvidas e segue, faltou o quê? O que eu achei que pode ser útil para você também. Eu fui pesquisar a palavra endeavor, na verdade quando eu falo eu fui pesquisar, às vezes eu vou lá procurar para ver se tem algum sinônimo, tá? Eu também desconheço muitas palavras, tá? E aí, olha só, endeavor, repara que o endeavor aqui em cima está com a letra U, isso quer dizer que é britânico, e aqui o endeavor está sem a letra U, isso quer dizer que é o americano, tá? Então, é uma tentativa de alcançar alguma coisa. Effort is action, papapá. Eu não lembro onde é que eu vi isso daqui, eu lembro sim, foi um dicionário que eu tinha. E aqui eu dou para você alguns exemplos de palavras que utilizam. Ó, it takes effort to successfully complete an endeavor. The researchers endeavored to create a time machine. Tá? The effort to build a 400-story building was immense. Esse story que está aqui, cara, né? Isso quer dizer andar, pavimento. Tá? Então, o esforço de construir um prédio de 400 andares, eu não sei de onde foi tirado isso daqui, né? Então, aqui eu também vou trazer de vez em quando alguns exemplos assim. Resumo da ópera. Você errou a grafia de practical, isso é só falta de atenção, mas o avaliador será muito mais implacável do que o coronavírus e vai descontar ponto. Aliás, isso não foi feito em 2003, agora me toquei. Foi uma aluna minha que eu preparei em 2021 para uma prova também, que eu acho que eu não lembro quem foi, mas foi em 2021, já tinha o coronavírus. Você teve um erro gramatical, item 2, qual que é esse item 2 aqui, ó, tá? Esse there have been, there has been, ou seja, mostrei para ela, fiz um resumão, né? Você utilizou as expressões in addition, moreover, para evitar que o texto ficasse desconfortável de ler, muito bom. O item 1, eu só chamei a atenção para a gente avaliar a questão de começar o texto assumindo que o leitor já conhecesse o assunto. Entretanto, se a tarefa é resumir o texto e o texto começou assim, não vejo muita razão para o elaborador encrespar. Mas penso que é melhor tomarmos cuidado e rezar para um texto nesse estilo não ser cobrado. Perfeito? Então, é assim que eu vou fazer a correção de vocês. Tá? Lembre-se que cada um tem um histórico de inglês na vida, cada um tem um histórico de estudo na vida, então o que acontece? Vai variar de pessoa para pessoa. Se você tiver um nível de inglês que você não está acostumado a escrever redações, provavelmente você vai ter mais correções. Isso desanima? Desanima, mas não tem como, você tem que ver os seus erros, você tem que melhorar isso daí. Tá? Inclusive, até a minha proposta é até se por um acaso o nível de alguém, né, estiver muito abaixo do necessário, eu sugiro que você mande para mim uma mensagem, né, pelo WhatsApp. O meu WhatsApp é 011 96448 6999. A gente conversa, né, pessoalmente pelo WhatsApp. E eu vou pedir para você me seguir no meu Instagram, Captain Witte, ponto oficial, você vai ver lá, né? Você vai perceber que o Captain Witte tanto é que eu tenho até, olha só, faltou até aqui o ponto. Deixa eu arrumar aqui o meu
aqui faltou um ponto aqui em cima, tá vendo? Aqui é www.captainvetter.com.br. Agora que eu vi que aqui está meu WhatsApp também aqui, tá? Dá uma olhada aqui, né? Dá uma olhada aqui, né? Esse Captain Vetter eu gostaria de sugerir para vocês e convidar vocês a me seguir no meu Instagram. A gente vai fazer um lançamento em breve, se já não lançou quando você vir esse vídeo, do Social English, que é um inglês voltado para a população carente, para a população carente, a população de baixa renda, não se fala mais carente, a população de baixa renda, pessoas que têm trauma de inglês, terceira idade, e aí vai ser o primeiro curso de inglês voltado para o público surdo. Nós vamos fazer as aulas com Libras. Vai ser um teste, nós vamos fazer um protótipo, vai ser um curso gratuito, pelo menos a primeira parte do curso vai ser gratuito, para tirar as pessoas das trevas e ensinar os surdos a aprender inglês, tá? Aprender inglês para leitura, né? Não para fala. Beleza? Bom, e para finalizar, eu estou passando para você aqui um resuminho do que eu estou deixando para o material de vocês. Eu vou, nesta primeira atividade, você vai ter aqui algumas sentenças introdutórias, lembrando que eu retirei tudo isso desse livro aqui. Se você encontrar alguém que tem esse livro, se fosse você, eu já tiraria xerox desse livro. Olha só, o autor falando isso, mas não existe mais esse livro para ser vendido, tá? Aliás, eu até vi agora aqui, olha só, né? Até a camisa, acho que combina com o livro, né? Ficou bem bacana esse livro aqui, tá? Então veja o que acontece. Aqui são palavras, as sentenças introdutórias, olha só, né? Olha só. Throughout human history, ao longo da história humana, e depois você vai colocar um present perfect aqui. Olha que bacana. Você vai colocar um present perfect aqui, ou um present perfect continuous, né? Até para te ajudar a melhorar a sua escrita, né? Ó, since the 18th century, né? Desde não sei das quantas, no caso que eu botei o século XVIII e mais present perfect, né? Olha que bacana. In the opening years of the 21st century, nos anos que abriram o século XXI, ou seja, eu vou te mostrar, ó, sentenças introdutórias relacionadas a tempo, tá? Aqui também eu pulei, né? Olha só, contrastes, né? Frases de contrastes e argumentativos, também algumas coisas aqui, né? Aqui eu aproveitei, já estou te mostrando a palavra advocate, que por sinal foi um calcanhar de Aquiles uma vez numa prova. A gente entrou com um recurso de uma prova do ICMS de São Paulo e ganhamos, tá? O advocate quer dizer publicamente apoiar ou sugerir uma ideia, tá? A gente viu aquele filme acho que do Al Pacino, né? The Advocate of the Devil. Advocate não é um advogado, é um defensor, não é um lawyer. Um lawyer é um advocate, mas um advocate não é um lawyer, tá? Então, to advocate something significa você defender alguma coisa publicamente. Então, eu vou mostrar para você essas coisinhas assim. Eu acho que vai ficar bem interessante. E agora aqui, só para você não se esquecer, tá? A gente tem lá no site do Ágora, né? Que você tem lá, inclusive, até deixa eu colocar o site aqui para você, né? Você colocar aqui, eu acabei esquecendo, né? Qual que é? Tá? Na verdade, vou colocar aqui em azul, não é isso que eu queria, peraí. É o www.preparatorioagora.com.br. Por enquanto, eu estou... Na verdade, eu sempre fiz essa parceria com a professora Vivian, tá? Aliás, .com.br, não, .com só, desculpa, .com, só .com, tá? E você tem aqui, então, dá um pulo lá, ou então aqui embaixo você tem a descrição para você fazer somente o curso de inglês ou somente o curso de português, mas também tem a possibilidade de você fazer os dois com desconto, que eu não tenho muita ideia, tá? De como é que tá lá. Eu queria saber, existe alguma pergunta que vocês queiram fazer? Eu estou aqui à sua disposição. Vamos lá. Olha o Cronos está aqui, o Cronos você é do Pará, né, Cronos? Pará, o Maranhão, o Piauí, não lembro, sempre que é um dos, né? Vocês têm alguma pergunta para fazer? Estou à sua disposição, senão a gente já termina aqui. Hoje é sábado, hoje é dia 15 de julho de 2023. Tá frio aqui em São Paulo, aqui tá friozinho, tá? Se você tiver alguma dúvida, você pode me procurar, né? Ou a professora Vivian. Espalha isso, comece de antemão. E para as pessoas que já estão matriculadas, tá? Você tem aqui o nosso material aqui embaixo, tá? Lembre-se que tem 3 perguntas de blind answers que eu vou responder no nosso próximo encontro. Nosso próximo encontro será fechado somente para os alunos matriculados. Eu vou te mostrar as outras características, os outros tipos de perguntas que você vai se deparar e como você conseguir, como é que você consegue otimizar o seu tempo, tá? Para quem está me assistindo agora,
A atividade já está aqui embaixo, a atividade para você já fazer um resumo, eu vou deixar, eu vou criar um grupo, vou mandar pela plataforma, já vou explicar o que eu quero daquilo, para a próxima semana já começarmos a fazer as nossas correções, lembrando que essa primeira fase, agora do dia 15 de julho em diante, são seis redações, então até mais ou menos final de agosto a gente estará com esse bloco. Depois, a partir disso, a ideia é a gente fazer de 4 em 4 redações, né? Para quem quiser continuar o curso, continuar essa preparação, obviamente. Eu acho fundamental você continuar, para você ter regularidade e, tipo, alguém chegar e te ajudar a você regularmente ter uma regularidade, eu te ajudar a fazer essa programação. Acabei de ver aqui no meu WhatsApp agora, no meu Telegram, mais uma pessoa se inscreveu, só para você ter uma ideia, dentro do nosso grupo de discursivas, nós temos 37 membros, tem pouca gente, tem quase todos, provavelmente todos esses talvez estejam quase meus alunos já, mas de qualquer maneira, a gente está aqui para ajudar você a se preparar, tá claro? Forte abraço, você vai me apresentar respostas, textos, modelos para as propostas, você vai apresentar respostas, textos, modelos para as propostas. Não, Karen, eu costumo não fazer isso, porque veja bem, ela está perguntando aqui, você vai apresentar respostas e textos, modelos para as propostas? Não fiz isso da outra vez, não fez falta, porque o que acontece é, quando você dá um texto meio engessado para a pessoa começa a querer copiar aquele negócio, eu não sei se é bacana, copiar o texto por completo. Eu estou colocando para você 3 textos, até para você ter o quê? Para você ter subsídio, para você poder ver expressões, palavras e formas de escrever, né? Então eu vou ajeitar o teu texto, eu vou olhar para o seu texto e falar, olha, você foi meio disperso aqui, você não amarrou direito aqui, assim por diante. Geralmente as pessoas têm feito bons textos, tá? Então, eu até gostaria de ter, o que eu posso fazer para você, o que eu costumo fazer, é entregar a tradução dos textos que eu vou te passar, até para te economizar tempo, porque eu sei que o tempo é escasso. Mas fazer um texto proposta, eu nunca pensei em fazer isso, não fez falta da última vez, porque isso tiraria, né, a individualidade de cada um. Cada um escreve de uma forma, né? E eu penso que o fato de eu entregar para você, olha... outra coisa que eu esqueci de falar. Naquelas palavras, expressões que eu coloquei em marca-texto amarelo, eu vou pedir para você, tá? Tipo assim, olha, de todas essas que eu coloquei aqui, eu queria que você utilizasse pelo menos umas 6, umas 8 dessas expressões que eu coloquei aqui na sua redação, no seu resumo. Ou seja, eu vou te mostrar algumas palavras, vou te mostrar algumas expressões e vou solicitar que você utilize aquilo, né? É mais ou menos uma obrigação para você se forçar a utilizar palavras e expressões que você não esteja acostumado, até para você agregar isso na sua redação, tá bom? Tá? Olha só, a partir de quando começam as correções? Igor, eu vou já entregar para vocês, já lá na plataforma da Ágora, já está lá, as correções vão começar a partir de hoje, tá? Então, baixa lá, eu vi que você está matriculado lá, já me entrega, assim que você me entregar, eu já te devolvo, tá bom? Porque a ideia é fazer o mais rápido possível. Só eu faço a correção, então quanto mais rápido você me enviar, mais rápido eu vou te devolver, porque demora para fazer isso, não é uma coisa muito simples, né? Então já começa a fazer isso agora. Karen, Karen, né? Eu respondi, espero que você não tenha ficado decepcionada, mas na verdade a ideia é fazer o seu texto, o seu resumo ficar como modelo para você se acostumar com aquilo, tá bom? Bom, vamos mais alguma pergunta? Quando começa já foi e tal. Eu gostaria de saber de onde é que vocês estão falando. Eu queria saber que vocês marcavam, gostaria que vocês marcassem aí de onde vocês estão falando, tá bom? Vamos lá, então, vamos parar por aqui, que já deu um tempo já razoavelmente grande, as pessoas, né? Qualquer coisa, vocês têm aqui o meu celular aqui, tá? Inclusive, quem entrar no meu site, a partir de amanhã, a partir do dia 16 é que vai estar lá,
Se você vai estar lá o nosso curso, mas o curso tanto faz se você entrar pelo Ágora ou se você entrar por mim, tá? Se você clicar pelo... Entrar por mim não, entrar pelo site, né? Se você entrar pelo Captain Vetter, você vai clicar e vai ser direcionado para a plataforma da Ágora. Já está tudo prontinho lá, eu prefiro deixar lá do que misturar as coisas, que serão os mesmos cursos, tá bom? Fechamos aqui, queria agradecer sua presença. Deus nos abençoe. God bless us all. It's a pleasure to be here and help you to get ready, to get prepared, to get started for your preparation period. And remember that you can count on me and on Vivian to achieve your goals, okay? Thank you very much. Vamos ver, there are more messages here on the chat. Capela de Santana, Florianópolis, Tubarão. Você sabe, Karen, que meu pai é falecido já, né? Mas eu sacaneava com ele, pra você ter uma ideia como é que funciona. Meu pai era alemão, nasceu no dia 4 de agosto de 1940 na Alemanha, no começo da guerra. E uma vez ele me ligou para avisar que ele tinha chegado em Tubarão. Ele tinha chegado já em Tubarão, né? Ele ia viajar para o sul com a minha mãe. E naquela época era muito caro, né? Fazer ligações telefônicas de longa distância. Então ele ligou para mim e falou assim: filho, tudo bem? Eu falei: tudo bem, pai, tudo bem. Ah, eu já estou aqui em Tubarão. Ele falava Tubarão, né? Eu falei: você está onde, pai? Ah, estou em Tubarão. Ah, você está em Tubarão? Ah, Tubarão. Aí ele viu que eu estava sacaneando com ele, né? Tubarão. Eu falei: ah, vai. Aí ele falou assim: ah, vai se fuder, pô, não enche o saco, pô, eu estou em Tubarão, tá Tubarão. Mas ele fala Tubarão, né? Infelizmente ele se foi em 1994, tá? Estamos aqui agora sozinho aqui. Mas a mamãe está bem ainda. Pessoal, obrigado por tudo, tamo junto e a gente se vê nas nossas aulas, tá? Nos nossos encontros. Forte abraço. Ah, outra coisa. Dia 22 agora, eu vou fazer uma outra live, só que fechada para os alunos, para poder corrigir e já começar a fazer os primeiros comentários, com relação às redações, tá bom? Na verdade, eu vou começar primeiro com os resumos, tá bom? Fechamos aqui, um abraço, tamo junto, valeu.